Você falou sobre hormônios há pouco. Quais são os hormônios mais relevantes na área dos esportes? Uhum. Então, a gente tem vários, né? A gente fala que para uma pessoa estar praticando uma atividade física bem, ela tem que ter um equilíbrio hormonal, né? Então, tem que estar tudo alinhado, né? Mas isso acontece na maioria das pessoas já. Então, a gente tem que desconfiar de algumas pessoas podem ter alguns sintomas que podem sugerir desequilíbrios hormonais. E daí que a gente precisa investigar mais a fundo, sabe? Então, quando tem algum sintoma, por exemplo, alguém que pode estar com alguma alteração tireoidiana na Uhum. tireoide, a pessoa pode estar se sentindo mais cansada, com menor rendimento nos treinos. Então, é importante a gente fazer essa avaliação e, se for necessário, se tiver a mesma alteração, fazer a reposição hormonal adequada, né? Eu acho que essa parte é muito legal. E também falar que eu gosto de sempre trazer, assim, em pauta que a gente precisa fazer uma avaliação da parte hormonal de acordo com a presença de sintomas e avaliar individualmente cada pessoa, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado hoje em dia com também prescrição de hormônio indevida, em excesso. Não é sempre que a gente precisa fazer, né? A reposição hormonal ela é avaliada caso a caso, se tiver uma deficiência junto com sintomas, né? Então, isso na endócrino, eu sempre falo, é legal quem procura ter um endócrino que você confie, porque a gente é o profissional que estuda a parte hormonal mesmo, sabe? E eu vou passar, por exemplo, uma reposição hormonal para algum paciente meu, se ele tiver uma deficiência que justifique, tiver benefício disso, seus benefícios foram maiores do que o risco, né? Então, a gente precisa de uma avaliação bem individualizada, assim, nesses casos. E essa procura pelo profissional da saúde, pela endócrina, não precisa ser uma procura pós-comorbidade. Ela pode ser uma procura prévia, um atendimento prévio. É isso que eu acho super legal, sabe? Trabalhar com a parte de prevenção também, Uhum. né? A gente não precisa esperar, eu sempre falo. Às vezes as pessoas fazem até exames, nossa, meus exames estão normais. Mas a gente precisa, se a pessoa é sedentária, os exames podem estar maravilhosos, mas a pessoa não é considerada 100% saudável se ela não pratica uma atividade física, sabe? Então, é legal passar por um médico do esporte ou por um endócrino quando você vai começar a fazer uma atividade física para fazer uma avaliação de saúde global, né? E para poder começar a atividade física com segurança, assim, também. Eu separei aqui três hormônios para a gente debater. Eu queria que você Uhum, explicasse um a um, ponto a ponto, para quem ainda não conhece sobre essa área. aham, Testosterona, uhum, T4 e GH, Luísa. uhum. Então, a testosterona é um hormônio, a princípio, assim, ele é mais produzido pelos homens do que pelas mulheres, né? Ele atua no anabolismo muscular, então ele tem essa função super importante, né? Então, faz crescimento muscular, atua na produção de espermatozoides masculinos também, então é responsável por essa parte também. E é um hormônio super importante, assim, para o bem-estar também do homem, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a gente não pode sair repondo a testosterona para todo mundo. Como eu falei, tem que ter uma deficiência junto com a presença de sintomas, né? Mas é um hormônio super importante e, a princípio, mais produzido pelos homens. Para você ter uma ideia, a testosterona masculina ela é 20 vezes maior do que a feminina. Então, o homem tem muita mais testosterona, né? Mas é importante globalmente em vários sentidos. Como eu sempre falo, o hormônio ele é produzido em um local, no corpo humano, mas ele vai agir no corpo como um todo, assim. Então, ele tem uma ação super importante em vários aspectos, assim. Na parte de pelos, pelificação também, tudo mais, masculina, né? Então, acho que de testosterona é isso. Daí do T4. T4, né? Agora. O T4 é um hormônio produzido pela tireoide. Eu sempre falo que a tireoide é uma sopa de letrinhas, né? Quem aí tem alguma alteração tireoidiana ou já ouviu falar em TSH, T4, T3, eles são os hormônios tireoidianos, né? A tireoide produz T4 e T3. E o T4 é o hormônio da tireoide. Então, ele vai agir no corpo todo. Eu sempre explico o hormônio da tireoide como se fosse o combustível para o seu carro. Ele é o hormônio que ele ajuda o corpo a funcionar em equilíbrio, dando como se fosse energia para o corpo funcionar de maneira adequada, para todas as outras glândulas do corpo funcionarem de maneira adequada, o coração, o intestino. Então, quem tem pouco desse hormônio vai se sentir mais, às vezes, mais cansado, queda de cabelo, alteração nas unhas, sonolência, pode ter uma retenção hídrica leve também. Então, eu falo que esse hormônio ele tem que estar alinhado porque ele é o combustível do nosso carro. Uhum. Mas a gente não pode ter um combustível ruim, em pouca quantidade, e também a gente não quer que ele esteja em excesso. Esse é o cuidado também, porque combustível em excesso vai deixar você muito turbinado. Então, você vai ficar super ligado, assim. Então, tudo tem que ter um equilíbrio, né? E o último que você falou foi O o GH, GH. né? Então, o GH é o hormônio do crescimento. Significa o quê? É growth hormone, que é hormônio do crescimento em Ok. inglês, né? Então, ele é um hormônio que ele vai agir quando a gente está na fase de crescimento, quando é criança ainda.
ele vai agir auxiliando no crescimento, ele atua ajudando na produção de outro hormônio que auxilia o crescimento, então ele é importante nesse sentido, no crescimento das crianças. Mas ele também é super importante na fase adulta para a parte de metabolismo energético. Então, ele é um hormônio que a gente chama de, uma palavra um pouco difícil, mas ele é contrarregulador. Então, ele vai agir ao contrário da insulina. Então, ele atua quando você está com uma hipoglicemia, ele ajuda a subir um pouco a glicose. Então, ele é um hormônio bem importante também, principalmente no crescimento, mas depois, quando adulto, ele tem a sua importância também. O GH que é produzido, desculpa se eu perdi essa parte, é produzido tanto pelo homem quanto pela mulher. Isso, pelos dois. Pelos dois. Todos os hormônios que a gente falou são produzidos pelo homem e pela mulher, até a testosterona, mas a testosterona em menor quantidade pela mulher, assim. Mas ambos são produzidos pelos dois, por todo mundo, assim, tanto homem quanto mulher, sabe? Então, são hormônios que o equilíbrio deles é super importante, né? Mas a gente tem uma regulação bem fina para tudo isso. A gente tem uma glândula... Vou aprofundar um pouco aqui, se for muito, Vamos você lá. me fala, Pedro. Vamos lá. Tem uma glândula que ela se chama hipófise, que ela está aqui na nossa cabeça, aqui atrás. E ela regula tudo isso como se fosse o maestro de toda essa orquestra da parte hormonal, sabe? Então, quando a gente faz um hormônio, é muito comum que a gente diminua a nossa própria produção. Por isso que eu falo que quando a gente vai fazer uma reposição, tem que ter uma deficiência, uma certa deficiência, porque senão você vai produzir, vai repor, vai diminuir o seu nível e vai ficar 0 a 0. O que acontece é que as pessoas fazem um nível maior do que precisa, que o nosso corpo produz, e daí entra as doses que a gente ouve falar em doses suprafisiológicas, que são doses que podem trazer riscos à saúde, mais risco do que benefício, geralmente, sabe? Resumindo, a hipófise fica na parte frontal ali da região da nossa... Na cabeça, da cabeça, assim, que é uma parte importantíssima para essa regulação. Isso, ela é como se fosse o maestro para toda essa orquestra de T4, T3, testosterona, tudo. Ela que regula tudo. Então, tudo que a gente faz no corpo, assim, se você está usando algum hormônio, vai alterar, essa glândula ela vai sentir isso, ela vai alterar a sua própria produção.